Oi, gente! Olha nós aqui outra vez. Olha, me perdoem, hoje eu perdi a hora. Olha, a gente fala que é sempre 18h30 e hoje eu me atrapalhei aqui e quando eu vi já éramos 18h35. Vinícius falando do outro lado, já tô pronto e eu aqui não estava pronta. Nem sei se eu botei o batom direitinho, que eu gosto de botar meu batomzinho. Gente, só lembrando que essas são as lives que nós do Ponte de Idoso estamos fazendo. Eu sou Fátima Fernandes Cristo, né, geriatra, cardiologista, coordenadora do Ponte de Idoso, com muito orgulho. E estou aqui mais uma vez para falarmos com o nosso fisioterapeuta, Vinícius Maldonado, que é o fisioterapeuta do Ponte de Idoso. E aí eu lembro a vocês, quem quiser pode mandar perguntas ou comentários, escrever aqui para mim que eu leio e repito para pro Vinícius. Eu só não posso, que eu não tenho acesso aqui, a ver coraçãozinho, beijinho, aí eu não tenho como. Se você quiser escrever beijinho, eu vou ler beijinho da fulana. Agora, se botar beijinho assim, aí eu só vou ver depois que a live sair do ar. Que aí o grande ponto é esse, a live, depois ela fica gravada, quem quiser ter acesso, pode ter acesso. A gente está, inclusive, até pensando agora em colocar essas nossas lives, fazer esses nossos vídeos no YouTube, que eu acho que vai ser uma coisa assim muito legal também. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, como eu disse, um Ponte de Idoso com o nosso fisioterapeuta Vinícius Maldonado. Tudo bem, Vinícius? Boa noite, tudo bem? Mais Que uma vez bom. aqui, né, para esclarecer as dúvidas. Vão mandando perguntas, hein? Pode mandar perguntas. Hoje eu estou um pouco rouca. Não é Covid. Ah, Não ainda é. bem, né? Ainda bem, mas é por cada vez ar-condicionado, eu tenho uns probleminhas que às vezes me deixa assim, meio com rinite, alguma coisa. Por isso eu falo, alergia é uma coisa, resfriado é outra, gripe é outra e Covid é outra. Quer dizer, né? A pessoa pode ter asma, pode ter broncoespasmo, pode ter uma porção de coisa e não ser Covid, gente. Nem tudo é Covid. Hoje qualquer coisa é Covid. Então, e aí, meu amigo, você inclusive parece que fez um vídeo, a gente depois vai divulgar até esse vídeo, né? Sim, Depois vocês ficam sim. atentos, nós vamos divulgar esse vídeo aí. E aí eu queria saber o seguinte, hoje nós combinamos que nós íamos conversar sobre alongamento, é isso? Isso, Alongamento, até porque perfeito. foi um pedido, uma demanda de uma das pessoas, né, que mandou mensagem para a gente, Uhum. querendo que a gente conversasse sobre alongamento. Então, eu queria que você começasse dizendo o que é o alongamento muscular, Vinícius. Então, o alongamento muscular é assim, um assunto muito complexo para falar, muito. Então, assim, eu tentei filtrar o máximo para trazer para a gente aqui hoje conversar, para que fique assim, de uma forma bem sucinta e bem clara, para que todo mundo entenda o que realmente é e tudo que a gente vai falar hoje. Então, o alongamento nada mais é que uma manobra terapêutica que tem o objetivo assim de melhorar a mobilidade de toda a musculatura, de todas as articulações, né? A flexibilidade do corpo do idoso. Que se a gente parar para pensar um pouco e tudo que nós já falamos aqui sobre o envelhecimento, o idoso já tem um comprometimento muito grande articular, né? Dependendo de como ele viveu todos os anos, fazia exercício, era sedentário, tinha uma boa alimentação, a gente sabe que tudo isso vai influenciar. Então, se a gente tem um músculo que não está tão sadio, ele não adianta ter só uma articulação boa. Ah, eu não tenho artrose. Mas se seu músculo também não está sadio, não está alongado, não está flexível, tudo isso vai impedir que você faça os movimentos, né? Não necessariamente só para um esporte, para um exercício, mas para atividades do dia a dia, né? De vida diária. Você precisa levantar a mão para pentear o cabelo, você precisa abaixar para calçar uma meia, você precisa no banho e levar o braço nas costas para esfregar as costas.
E tudo isso impacta diretamente no que a gente sempre fala, né? Na independência do idoso. Então, o alongamento nada mais é do que isso, uma manobra para que a gente deixe o músculo, de certa forma, com uma elasticidade boa, né? Para manter um movimento saudável, né? O que cabe do músculo, da parte muscular, a gente consegue deixar ele ok com um alongamento. Claro, excluindo todos os problemas articulares que a gente pode ter, todos os outros problemas de equilíbrio que nós falamos aqui. Mas se a gente pensar no movimento simples de levantar um braço, pentear o cabelo, a gente consegue resumir isso aí em um bom alongamento, uma boa flexibilidade. Então, assim, o idoso vai envelhecendo, né, cada dia mais, e ele apresenta muito isso, encurtamento muscular no pescoço. Ah, eu já não consigo mais virar tanto o pescoço. Claro, se a cervical dele estiver preservada, em questão da articulação, o resto pode ser tudo encurtamento muscular, essa tensão muscular, porque o nosso músculo ele é formado de várias fibrazinhas, como se fosse várias linhas de costura. Então, se essas linhas não estiverem bem organizadas, o nosso músculo não funciona corretamente. Ele vai gerando vários outros problemas que atrapalhem a gente a se movimentar. Então, assim, gera um encurtamento muscular muito grande, né? Então, assim, o encurtamento muscular, um exemplo que eu dou, assim, que achei bem interessante, é a mesma coisa de você botar uma roupa apertada. Você tá com uma roupa apertada, você quase não consegue se movimentar, né? Imagina você que usa 40, botar uma calça 37. Você jamais vai conseguir andar, jamais vai conseguir sentar. E se seu músculo não estiver preservado, não estiver bem alongado, é a mesma coisa, é a mesma situação. Suas articulações ficam presas, ela não consegue ter uma mobilidade, uma flexibilidade para se movimentar. Então, o alongamento é isso, a gente manter a saúde dos músculos, propriamente dito, né? Eu vejo assim, a minha preocupação enorme são essas pessoas que estão em casa, né? A gente tem falado muito isso. Eu hoje achei até interessante que eu estava na praia, quer dizer, eu na minha casa eu vejo a praia, e vi hoje de manhã um monte de gente caminhando. Eu fiquei impressionada. Eu falei, caramba, que coisa mais linda. Tem um monte de gente, já me senti assim como se, caramba, a gente já está saindo, né, do isolamento, já Sim. saindo, né, dessa fase. Depois parece que na hora do almoço parou e depois eu não vi mais, mas eu já vi as pessoas caminhando. Mas de qualquer forma, a preocupação que eu tenho imensa com Uhum. essa quarentena, né? As pessoas que estão em casa estão sem atividade, há 2 meses já, com pouquíssimas atividades físicas inclusive, né? Tensas emocionalmente, porque a gente sabe que o músculo Uhum. também sofre com isso, né? A tensão Sim. muscular é uma coisa interessante que eu, por exemplo, quando eu fico tensa, é aqui mesmo, né? Em cima dos ombros, que eu sinto como se Uhum. tivesse alguém apertando, né? Quer dizer, Sim. realmente uma contratura muscular, Contratura muscular, não isso. é? Isso. Contraindo mesmo. Então eu sinto aqui, às vezes, até quando a pessoa vai fazer uma massagem, fala, nossa, tá aqui, tá uma bola, Fátima. Tá tudo, né, endurecido de tanta contratura Uhum. muscular. Então eu tenho muito isso. Então o que eu vejo a minha preocupação é exatamente essa, com as pessoas que estão em casa sem essa atividade, tão tensos, às vezes comendo muito, né? Que acaba aumentando o peso. Sim. Bebendo pouca água, que também está errado, tem que beber mais água. E sem uma atividade física, essas pessoas realmente ficam mais endurecidas, não é? Antes, Sim. Vinícius, olha só, a Luzia já mandou boa noite. Boa noite, Boa Luzia! noite, Luzia. Luzia está sempre aqui assistindo a gente, é a nossa mascote do Pode de Idoso, tem mais de 80 anos. Isabel, também uma querida, entrou aqui e disse: Oi, Fátima, estou por aqui. Gostaria de fazer uma pergunta. Lógico, Isabel, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. É só vocês escreverem aqui que o Vinícius não tem acesso, ele não consegue ler. Só eu, né, que sou aqui convido,
né, convidando o Vinícius para entrar na live, eu tenho acesso às perguntas. É só vocês fazerem as perguntas. O Vinícius, né, é fisioterapeuta, nosso fisioterapeuta do Ponte de Idoso. Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. O que eu estou perguntando para ele é exatamente isso. A gente está falando mais sobre alongamento hoje. Foi até uma solicitação de algumas pessoas que mandaram para a gente, né, pelo nosso WhatsApp, para poder falarmos de alongamento. E aí eu queria que você falasse um pouco, antes da gente prosseguir na conversa, exatamente essa dificuldade, né, das pessoas estarem em casa sem uma atividade, não é, Vinícius? O que você está vendo Sim, disso? sim. Então, em questão, se a gente olhar para a questão muscular, tem a questão da perda da força, né? A pessoa está Uhum, parada e com o tempo, dependendo da posição que a pessoa fica, o músculo acaba se adaptando àquela postura. Então, uhum, vai gerando uma dor aqui, uma dor ali, como você disse, né? A dor no ombro, que é muito comum, porque o que acontece? Como a gente faz tem uma tensão muito grande sobre os músculos, as fibras deles, né, como eu disse, são várias linhas, elas viram um emaranhado. Você imagina aquele retrós de linha todo embolado. É da mesma forma que o músculo fica. Ele tem uma tensão tão grande ali que as fibras embolam e fica um ninho de gato realmente dentro do músculo. uhum, Então, quando você vai tentar, alguém vai fazer uma massagem, alguma coisa, é uma dor tremenda, porque ali você está comprimindo vasos sanguíneos, porque no nosso músculo tem vasos sanguíneos, nós estamos uhum, comprimindo terminações nervosas, né, que são nervos que vêm direto da coluna, né, que comunicam o nosso músculo com o cérebro. Então, isso é uma dor terrível. E a pessoa que está inativa, o músculo acaba aceitando aquela, de certa forma, né, uma forma mais simplificada de se dizer, ele acaba aceitando aquela postura como um novo normal dele. Então, se eu fico muito tempo deitado com a perna dobrada, encolhida, daqui a um tempo, meu músculo, opa, é estranho isso aí. Eu acho que uhum. agora é assim que eu devo ficar. E ele vai ficando, vai ficando. E em determinados casos, se a gente não ficar atento nisso, depois não adianta muito você intervir, porque o músculo não volta mais ao normal. Ele pode sim ter uma melhora, melhorou de 50%, sim, mas ele nunca vai ser 100% como ele era antes da pessoa ficar naquela postura. Então, assim, fica muito tempo sentado. Tem gente que, infelizmente, levanta da cama, toma o café e vai para o sofá. Só levanta na hora de almoçar. Isso se alguém não for com uma bandejinha lá e botar para ela no colo, comer ali no sofá mesmo. E isso só vai levantar ali à noite. Água é alguém que bebe. Muitas das vezes, se a gente pensar numa pessoa que usa fralda, nem sempre vai trocar fralda, porque assim, é muito fácil a gente pensar no idoso mais fácil, né? Aquele que faz tudo, mas a gente tem Uhum. tantos casos que a gente às vezes nem pode imaginar, né? Posso imaginar certas situações que se a gente for parar para pensar e analisar, é algo muito crítico. Então, assim, uma pessoa que ficou o dia inteiro sentado, daqui a pouco a perna dela já não estica mais, né? Ela já não vai conseguir caminhar mais como ela conseguia antes. Não vai depender só da saúde da articulação, da saúde do músculo. Não adianta só fazer uso de vitaminas, porque eu tomo complexo B de A a Z. Não adianta. A gente tem que se movimentar para o músculo não ficar nessa situação de É, encurtamento. nada substitui a atividade física, né, Sim, o Vinícius? nosso Porque corpo foi feito para se movimentar, não tem jeito. Não é, existe um remédio, uma pílula mágica, não não, adianta. não. E o que eu vejo muito é isso. Eu vejo muitas das pessoas que chegam no consultório, né, que querem essa pílula mágica para tudo, né, Uhum. para atividade física. Às vezes ela fuma, aí quer uma xarope para tosse, quer dizer, quando ela fuma. Quer dizer, então existem É, várias, né, várias situações das pessoas. Tá vendo? Vinícius bebe água e eu também, viu? Nós estamos tem que bebendo beber água, muita né, água. Vinícius? A gente bebe água. A gente dá o exemplo, né, Vinícius? Tem que dar. Mas eu bebo água pra caramba mesmo, isso é verdade. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que com essa coisa da pessoa ficar mais parada, né, com a quarentena, Uhum. sem dúvida nenhuma,
a gente está preocupado, né? Porque essas pessoas, esses dias mesmo, eu estava tanto tempo com o celular, tanto tempo mexendo no celular, botando mensagens, respondendo mensagens, falando uma série de coisas, que eu fiquei com uma dor no braço e nesse ombro aqui. Mas foi uma coisa assim insuportável. Eu fiquei com muita dor. E exatamente depois eu observei que a minha postura, né, era a postura que eu estava o tempo todo. Eu acho que eu devo ter ficado mais 2 ou 3 horas só com aquele negócio do celular. Não percebi, né? Você vai fazendo, vai respondendo, vai falando. E eu não percebi que eu estava essas horas todas com o celular. Então é uma preocupação muito grande da gente estar nessa situação, né, de ficar mais dentro de casa, de ficar mais parado, que é a preocupação que a gente está, né? O preço que a gente vai pagar, está pagando já, por ficar muito tempo parado, e no futuro, né? Daqui, quando sair, como é que a gente vai sair com essas articulações nossas e tudo mais, né? Aqui tem uma pergunta para você. A primeira Regina mandou boa noite, a Luzia falou obrigada, doutora Fátima, cada vez escuta a senhora falar, ela ganha mais 5 anos. A Isabel, que queria fazer a pergunta, ela perguntou assim, olha, estou há 2 meses completamente parada e além de uma crise lombar, coisa que nunca tive, estou com grande desconforto nos glúteos, porque só fico sentada. Para dormir está muito ruim. O que ela pode fazer? O que você acha, Vinícius? Muito tempo sentada, Isabel. Primeiro de tudo, passar menos tempo sentado. Isso vai resolver e muito. Procurar fazer uma atividade física, mínima que seja. Nós falamos até na outra live. Caminha no seu apartamento, na sua casa. Vai da cozinha para o quarto. Conta aí no relógio 15 minutos. Já vai ser o suficiente. E outra coisa, reparar qual é a postura que você está ficando sentado. Porque às vezes a gente senta de qualquer forma, não tá nem. Vai perceber quando começa a sentir a dor. Entendeu? Então, assim, sentar o mais ereto possível. Ah, meu sofá não dá. Põe uma almofada. E o importante, você quando sentar, sentir os 2 ossinhos do bumbum, do glúteo, né, apoiando na cadeira ou no sofá. Porque ele ali vai te dar um apoio e sua coluna vai ficar bem reta, ereta. Então, dificilmente, se você quer adotar essa postura, você vai sentir alguma dor. E observar, né, sempre. Às vezes o sofá é macio demais. Então, assim, fica 1 hora sentado no sofá, depois meia hora numa cadeira, depois volta para o sofá, né? Porque ainda mais agora que a gente está com muito tempo vago, a gente daqui a pouco está sentado certinho, daqui a pouco está deitado, daqui a pouco está com a perna para cima, daqui a pouco está torto, e quando vê, o estrago já está feito. Então, assim, preste atenção na postura, né? Vê se a superfície que você está sentado é muito mole, põe uma almofada para deixar sua coluna mais ereta possível e de um jeito que fique confortável. Também não é sair se cercando. Sabe a criança quando é pequena que não consegue ficar sentado, que cai para o lado e a mãe enche de almofada? Não é assim. Você vê uma posição que fique confortável, você sinta os ossinhos do bumbum apoiando no sofá ou na cadeira. E se as costas estiver muito longe do sofá, você preenche o espaço com a almofada. Porque aí sua postura fica corretinha, você tem um conforto por mais tempo. Fica assim, né? Respondi? Bem o ângulo, né? Exatamente, assim, um Sentadinha ângulo. assim, né? E a gente senta assim, daqui a pouco tá assim, daqui a pouco tá assim, quando vê, já era, né? É verdade. E é uma coisa que eu digo sempre, que não tem como a gente fugir, né? Que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Se a gente puxa mais para lá, puxa mais para cá, reclama mesmo, não tem como. Então, a gente até fala, né, quando eu então que eu faço, dou aula para médico, alguma coisa assim, eu sempre falava sobre a anamnese, né, aquela coisa, ouça o paciente, ele te dará o diagnóstico. Então, a Isabel, ela praticamente já deu aqui a resposta do que ela mesmo já sabe. Só fico sentada. Quer dizer, só fico sentada, você já viu que não tá legal, né, Não tá Isabel? legal. Não pode ficar muito tempo sentada, porque o seu organismo, sua máquina, como a gente falou, a máquina é perfeita, né, do ser humano,
Ele já chia logo, já mostra, olha, tipo assim, como fosse o painel, eu digo até, eu falo nas palestras, como fosse o painel do carro, que o óleo começa Sim. a, né, cair, começa a acender a luzinha do painel. É impressionante. Quando começar alguma coisa a acender, pode procurar que você está fazendo uma coisa errada, né? Então, E aí, no nada. caso, é a postura. Ela já até agradeceu Sim. agora. Eu tô muito obrigada, amiga, te amo. Tá, Isabel, obrigada, Isabel, também te amo. Há um tempinho que a gente não se vê, né? Mas tô com saudade de você. É um doce de pessoa, Isabel. Mas e tem outra coisa, Isabel. Máquina com tempo de uso, a gente desgasta, né? Antigamente, né, Vinícius, as pessoas morriam com 40, Sim. 50 anos, não tinha tempo de ter problemas. Você tem noção? Em 1930, a idade média do brasileiro era 30 anos. Você vê bem que doideira, né? É. Hoje, 1930 não é tanto tempo atrás. Hoje, Sim, o que sim. as pessoas estão vivendo cada vez mais e mais. Então, se a gente quiser viver mais, né, a gente tem que pensar em viver mais e melhor. E para Melhor. viver mais e melhor, a gente tem que pensar, por exemplo, que esse corpo está em cima dessa coluna 50 anos, 60 anos, 80 anos, 90 anos. Quer dizer, tem hora que as pessoas começam a se envergar que o tempo, né, já está tantos anos em cima daquela coluna que a pessoa começa a se envergar porque não está aguentando mais o Sim. peso. É óbvio que existem fatores genéticos que predispõem isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente tem os dentes, né? 80 anos de dente é uma coisa, 30 anos de dente é outra. Então, se a gente quer preservar os dentes, por exemplo, a gente tem que cuidar. Então, a coluna é a mesma coisa, né? Os músculos é a mesma coisa. Se a gente Uhum. não tem um cuidado, se a gente não tem essa visão da você chegar antes da doença, né? Da Você prevenção, né? realmente acaba tendo problemas no futuro, né? Que é o que Sim. a gente faz o tempo todo. A gente está investindo o tempo todo no planejamento, a gente está investindo o tempo todo nisso que a gente luta, né? Que é E se a realmente gente chegar antes do problema, né? Hã? não ficar atento, e se a gente não ficar atento a essas coisas, não se cuidar antes, muitas das vezes, quando o problema de fato aparece, dependendo da gravidade, a gente vai trabalhar em cima de um paliativo para diminuir a dor, porque às vezes uma pessoa está muito idosa, hipertensa, tem uma série de problemas que talvez não possa fazer uma cirurgia, que às vezes seja necessário. Então, assim, a pessoa viver por um paliativo, tem dia que ela está bem, tem dia que ela está cheia de dor. Então, isso não é legal, né? Então, assim, vamos evitar uma dor de cabeça maior, né? Se hoje a gente pode tentar se cuidar melhor, eu acho que, assim, tem tantas opções hoje, sabe? Tanto que atenda, pô, se aquela pessoa, o profissional é mais caro, não deixe de ir por isso, invista em você ou tenta procurar um outro serviço que te atenda melhor, mas o importante é não, deixa para lá, amanhã eu me cuido, e não é assim. Se a gente procurar o mais cedo possível, a gente consegue resolver mais rápido, mais fácil e de forma mais barata, que é o que às vezes pesa muito, né? Para a gente pensar em se cuidar ou não. Porque, infelizmente, Você falou muito da questão da postura, né? Eu gostei muito hum, disso. Porque o RPG é mais ou menos isso, não é? Como é que o RPG sim, trabalha sim, nisso? sim. Fala para o Ele nosso pessoal trabalha que está nos muito, ouvindo. sim, ele trabalha muito a questão da conscientização. A gente aplica algumas técnicas que reposicionam o seu corpo de uma forma que deveria ser entre aspas, o normal dele, né? Uma forma mais adequada da articulação para que te traga um conforto. É como se ele ensinasse seu corpo novamente como é ficar corretamente, entendeu? Eu Esse gosto é muito a de RPG. função do... Eu gosto muito, eu me sinto muito bem quando eu faço RPG. Uhum, Estou sentindo uma falta enorme agora. Porque a gente fica muito tempo sentado, né? Por exemplo, assim no consultório, fico sim. horas e horas sentado. E acaba realmente você, automaticamente, a sua coluna fica mais para cá. Vai escrever, você vai fazer, né? Vai digitar, e Uhum, você, enfim, né? Você fica torto. E horas você acaba
não prestando Sim, atenção na sua postura, né? Como você falou, ficar ereto, ficar é uma coisa que a gente acaba não prestando atenção e às mesmo. vezes a gente fala assim, prestar atenção, mas, por exemplo, às vezes a cadeira não é da altura exata, às vezes a Uhum, tela do computador não está numa altura boa, às vezes o telefone está longe demais. Então, quando você vê, é o necessário você ficar torto e você não percebe, uhum, porque nem tudo é planejado para. Você acha assim que eu sou de um. Eu tenho 1,84 m. Vamos supor que você tem 1,70 m. Um ônibus com um assento de 1,50 m não me atende da mesma forma que atende você. uhum. Então não adianta só eu cuidar da minha postura, não. Eu tenho que sentar assim, dessa forma. Mas se as outras coisas à minha volta também não ajudam, né? Não fazem com que minha saúde, como posso dizer, a manutenção da minha saúde tenha os benefícios, né, com que eu tenho que usar no meu dia a dia, entendeu? Então É, é difícil, é eu difícil. mesmo observei recentemente que com o mousezinho né, mesmo que seja sem fio, Uhum, eu afastava o mouse assim, né, fazia o braço, esticava um pouco mais o uhum, mouse. Então, para poder ficar mais acertado, poder escrever a receita, daqui a pouco estava eu com o uhum. braço O todo dolorido, braço, porque eu ficava estirando muito por sim. causa do mouse. Então, tô tentando prestar atenção nessa minha postura exatamente para poder não ter que esticar o braço demais. E aí, uma vezinha, tudo bem. Agora, se eu ficar esticando várias vezes, horas esticando o braço, eu estava E sentindo no meu ombro. quando vê, esse é o seu normal já. Quando você É, der conta, você aí você pensa, por adquire que a aquela doutora Fátima está postura toda torta? Não, eu não estou viciada. torta. Você nem percebe mais. O seu corpo perde essa visão do que é o torto e é o certo, né, propriamente dito. Você perde essa referência. É porque a natureza ela é perfeita, né? Ela se adapta a tudo. Eu falo isso Uhum, muito, por exemplo, em relação à pressão alta. A pessoa fala, mas em pressão alta não tem problema. Não pode não ter problema a pressão alta. A pressão não tem nem sintomas. Mas os uhum, vasos dentro do corpo, com aquela pressão alta, o vaso começa a se adaptar. O coração começa a se adaptar. Tudo uma coisa errada. A pressão é, alta que está errada. Aí naquele momento, naqueles dias, naqueles meses, não vai ter problema. Mas ao longo de meses, de anos, lá na frente a pessoa vai ter um problema cardíaco, vai ter um problema vascular, vai ter vários problemas porque aquela pressão estava alta. Então é isso que sim. você fala. O organismo acaba se adaptando a uma coisa errada porque Aham, é necessidade, é questão de sobrevivência. O organismo se sim. adapta a uma postura errada do músculo ou da coluna para a pessoa continuar vivendo, quer Continuar. dizer, dentro daquela realidade. Mas é uma realidade errada que vai pagar um preço lá na frente, não é isso? Sim, com certeza. Eu posso dar um exemplo assim simples. Se você tem algum problema no pé, aí começa a mancar. Daqui a pouco, o seu joelho já está tendo uma alteração. Daqui a pouco é a articulação do seu quadril, porque ele vai tentando se ajustar para que aquele problema que você está lá no pé não interfira tanto no seu corpo. Mas aí quando você Exatamente. vê, você já está com o tornozelo torto, Uhum, joelho afetado, articulação do quadril. Logo, a coluna já não vai estar mais certa, daqui a pouco ela está um uhum, S, está um C, e quando uhum, você vê, você já tem, seu corpo inteiro vai ser um problema. O que uhum, começou lá no pé já vai estar interferindo no seu pescoço. Daqui a pouco uhum. nem a cervical você aguenta mais de tanta dor. Então ele Por vai se isso, adaptando de todas as formas para manter a pessoa ali. por isso que a postura é muito importante, né? Sim. Ficar vigiando a postura, né? Eu achei isso muito legal. Olha, a Leila Barros mandou boa noite pra gente. A Boa Julinha noite. Coelho, adoro a Júlia. Mandou oi, Júlia! Oi, Júlia! Oi, oi. Oi! A Luzia disse aqui, olha, tem 83 anos. Eu sei, Caramba, Luzia, que nossa mascote legal. do Point. 83. A Leila Barros escreveu aqui, ontem vi no YouTube alongamento para fazer na cama. Achei bom e fiz da minha mãe. É, muito legal. Uhum. E eu, inclusive, já te adianto uma coisa, Leila.
depois que acabarmos essa live, o Vinícius preparou uma aula de alongamento que nós vamos colocar na nossa página do YouTube, ou da página do Facebook, e na minha página também do Facebook, uma aula de alongamento para as pessoas fazerem, que eu também vou fazer em casa. E outra, que é engraçado, né? Sugeriram, agora você vê que doideira, sugeriram que eu fizesse a aula junto com você, que você ia fazer a aula e eu ia ter que fazer aqui. Pô, é cruel comigo, né? Embora eu precise de alongamento, mas eu falei, ia ser uma homem-cão, né? Eu pagando aqui, né? Fazendo alongamento. Então, o Vinícius é que fez alongamento e deixou pra gente aqui, né, Vinícius? Sim, E sim. aqui, olha só, a Leila já colocou, oba é a aula do Vinícius. A Regina Guerra escreveu assim: eu já tive chikungunya e fiquei 2 meses sem andar. Me recuperei e procurei fazer atividades e hoje faço funcional. Dança de salão e dança do ventre. Que chique, Olha, Regina. que legal. Mas agora, esses meses, eu tô parada. Sinto dores horríveis, mesmo eu praticando em casa, mas as dores insistem, principalmente na coluna. O que você tem aqui para dizer para Regina, que estava fazendo Então, tanta atividade assim, de repente, é, até dança do ventre parou, meu Deus. Ah, Regina. o que pode estar acontecendo é questão o tempo que você fazia de aula. Por exemplo, fazia 1 hora, 3 vezes na semana. E em casa a gente sabe que não vai ter não vai fazer esse mesmo tempo. Então, assim, o Uhum. conselho que eu dou é você pelo menos tirar, né, 3 vezes na semana e voltar a fazer o tempo que você fazia de aula na academia. Você aprendeu alguma coisa, e mesmo que não tenha aprendido, 2 para lá, 2 para cá, faz uma dança maravilhosa. Então, mexe a barriga, faz alguma coisa você sabe da dança do ventre, né? Então, tira 1 horinha, pensa que você está investindo em você, investindo no seu corpo. Até porque quando a quarentena acabar e voltar à aula, você vai sentir muita dificuldade de voltar a dançar. Vai falar, pô, quando eu saí eu fazia tal movimento, agora eu não consigo nem a metade da aula que eu fazia. Então, para você não ter esse retrocesso todo, tira 1 horinha por dia, faz uma dança aí, põe no YouTube uma música do ventre aí e vai dançar. Que além de fazer bem para o corpo, faz muito bem para a mente. E aqui ela ainda botou, eu tenho 63 anos, 63, né? Fazendo dança do ventre, eu acho Ou ótimo. Até eu tô começando você e tem que ir também lá pro baile dançar. dançar com a gente, hein? Ela tá aqui dizendo, adorei a ideia, obrigada de coração. Que bom que a gente está Por sendo nada, útil, né? Porque com o que a gente quer é certeza. isso, gente. A gente quer, inclusive, que se vocês puderem e quiserem, compartilhar esses vídeos nossos, né, nas páginas de vocês e tudo mais, porque o que a gente quer é isso, ajudar o máximo de pessoas. Que se vocês pararem para pensar, a gente fica um dia, 1 hora do nosso tempo, fora antes combinando ou depois Sim, conversando, sim. a gente fica 1 hora do nosso tempo aqui gratuitamente para poder ajudar vocês o máximo possível. Então, quem puder, compartilha, porque essa é a nossa ideia, é que as pessoas tenham, até porque várias cabeças pensando é melhor do que uma, então Com é isso que a gente certeza. quer, que as pessoas tenham mesmo atividades, atividade física, atividade mental, atividade social, é importantíssimo. Por isso até que a gente colocou o nosso slogan, isolamento sim, mas solidão não. Quer dizer, a gente tem que ter essas, né? Tem que estar ativo e interativo. A Com Luzia diz que certeza. está assistindo a gente pela TV. Que chique, Ah, Luzia! que Pela legal! TV, chiquérrima você. Agora eu queria te perguntar uma coisa, Vinícius. Quais são os benefícios para os idosos realmente do alongamento? Uhum. Então, acho que a gente já falou bastante coisa, né? Mas assim, um dos principais é a questão da amplitude mesmo do movimento, né? De deixar ele funcional. Então, assim, se eu vou tomar um banho, né, independente, se eu vou tomar um banho, eu preciso lavar minhas costas. Então, se eu estou alongado, eu vou conseguir mais facilmente fazer esse movimento. Não preciso ficar chamando meu filho,
Porque às vezes é muito constrangedor para a pessoa ter que pedir principalmente banheiro, que é uma coisa assim tão íntima, tão reservada da pessoa, ter que chamar uma outra pessoa para ajudar só porque ela não conseguiu levar o braço nas costas, né? Calçar uma meia. Então, assim, se você está bem alongado, você consegue bem mais facilmente realizar esses movimentos. E também prevenir muitas alterações posturais. O que a gente falou agora, né? De uma coisa compensa a outra. Então, se eu tenho esse músculo encurtado do lado direito, meu ombro daqui a pouco está assim. Então, para eu me acertar, eu puxo mais para um lado, puxo para o outro. Quando eu vejo, eu já estou todo torto. Então, daqui a pouco a pessoa já não consegue mais colocar uma blusa sozinha, já não consegue pentear o cabelo, não consegue fazer, de repente, alguma coisa na comida, coisas simples do dia a dia. Não precisa ser, vou me alongar só se eu for caminhar na praia. Não, a gente precisa do alongamento para o nosso dia a dia, entendeu? Então, assim, até para você inclinar, às vezes a pessoa fala assim, não consigo amarrar o sapato porque minha barriga está muito grande, né? Não é só isso. Se a É. musculatura das nossas costas, não, né, do nosso tronco, das costas, não tiverem alongadas, a gente não chega com a mão lá no pé, não chega, não tem jeito. Então, o principal, o benefício assim, principal para os idosos é manter uma independência, porque é sempre um efeito em cascata. Se eu não for alongado, certos movimentos não adianta que não vão ser executados da maneira saudável. Eu até peguei aqui um elástico, agora como todo mundo tem que usar máscara, né? Eu arrumei um elástico de uma máscara para dar um exemplo, né? Do que seria um músculo encurtado, né? Se você pensar, isso aqui seria um músculo, né? Então, quando você está encurtado, você precisa fazer um movimento, olha como ele quase não estica, né? Então, você pensa, você tem que fazer um movimento e seu músculo está preso, né? Então, e olha agora o músculo se ele estiver alongado, olha o quanto ele estica. Então, mais facilmente, ó, ele retornou e olha como ele esticou. O músculo Olha que alongado. diferença aí. Olha a diferença. E agora, o músculo. Eu estou puxando com força, olha o músculo encurtado. Entendeu? Então, essa é uma diferença muito grande. E você vê como que faz diferença no dia a dia da pessoa. Fora, eu acho que as próprias lesões, né? Como você falou no início, né? A Sim, sim, possibilidade de outras lesões. Quer dizer, esse músculo encurtado, ele favorece a outras lesões, né? Seja ela sim, com articulares, de certeza. Sim, tendão, de uma série de coisas, né? sim. Você Porque sabe que tudo. eu... pode falar. Porque é tudo ali junto. Você não tem como isolar o osso do músculo, da articulação, não tem como, é tudo ali junto. Um precisa do outro para funcionar bem. Então, é a mesma coisa você ter um carro, 4 pneus. Se o pneu da frente não está funcionando direito, automaticamente seu carro não vai andar legal. Porque só 3 pneus não é o suficiente para manter ele bem, né, andando como deveria. Então é a mesma coisa o músculo. Se você não tem um músculo legal, as outras coisas também não funcionam direito. Não, é fato, é realmente muito importante essa coisa da gente estar falando de músculo, de postura, de tudo, principalmente nessa Uhum, época, né? Porque essa época tem tudo a ver. Porque, sim, como você bem disse, depois quando voltarem as atividades, a gente não sabe direito como é que nós todos, né, as pessoas, e principalmente as que ficaram muito paradas, como é que elas vão sair, né, até começar tudo de novo, até a roda começar, sim. né? E quando a gente fala de idoso, é importante que a gente coloque isso, eu como geriatra, eu falo muito isso, a gente não está falando de idoso só como se fosse doente, que às vezes as pessoas colocam idade é igual a doença. Não, tem muitos idosos que são muito saudáveis. Né? Isso depende de genética, mas também Uhum, depende da forma com que você leva a sua vida. Né? É isso que a gente está sim. falando aqui. Se você morre aos 40 anos, você não teve tempo de ficar envelhecido. Então, tudo bem, você pode comer tudo que você quiser, fazer um monte de besteira, fazer tudo errado. Vamos dizer, morri aos 40, não deu Ah, tempo,
né, dos músculos ficarem encurtados, ou não deu tempo de haver desgaste dos dentes, não deu tempo de nada. Agora, se você quer chegar aos 60, 70, 80 inteiro, 90, 100, você tem que preocupar com aquele estômago, né, que às vezes você comeu tudo de errado, né? Então, você vai ter que ter mais tempo com esses órgãos. É isso que eu quero dizer. Se você vai ter que conviver mais tempo com o seu corpo. Então, se você vai conviver mais, você tem que pensar o tempo todo o que você está fazendo de bem para o seu estômago, Sim. ou de mal para o seu estômago, ou de bem ou mal para os seus dentes, ou de bem ou mal para a sua coluna, de bem ou mal para tudo. Então, a gente está falando que idade é igual doença. Não. Idade é igual a tempo, de que máquina com tempo de uso, né? Você usou a máquina 40 anos, aí você tem. Você usou uma máquina por 60 anos, você está usando a sua máquina, o seu computador por 80 anos. Quer dizer, então, como é que está a saúde dos seus dentes? Como é que está a saúde dos seus olhos? Como é que está a saúde do seu estômago? Como é que está a saúde da sua coluna, dos seus músculos, das suas articulações? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de prevenção, de qualidade de vida, de manutenção da autonomia e independência. Por isso é que, e a Leila lembra muito bem aqui, com a idade, a perda da massa muscular é grande, exatamente. Sim, por isso até que antigamente, dos antigamente mesmo, eu sou bem dos antigamente ainda, não se falava em musculação para idoso, achava que o idoso não deveria fazer musculação. Então, depois de um certo tempo, com essas descobertas, esse avanço da ciência, viu-se que a musculação é excelente para o idoso, para fortalecimento da massa muscular. O que você acabou de dizer, Leila, a perda da massa muscular com a idade, com a atividade física e com a musculação, você ganha massa muscular, não é isso, Vinícius? sim, sim, sim. E às vezes, assim, a pessoa não faz porque, pô, eu não vou aguentar levantar 50 quilos igual o cara lá levanta. Não, você vai levantar, às vezes, 1, 2 quilos já é o suficiente para a sua saúde, já é suficiente para o que você vai precisar para o seu dia a dia. Porque às vezes a pessoa, a gente vê, quando assim um idoso procura um serviço, né, médico ou academia, algo sobre exercício, está muito mais voltado para isso, para a saúde, para a qualidade do músculo, para a força muscular. Não muito para a estética, porque eu quero ficar com o abdômen sarado. Não precisa chegar a esse nível. Claro, se ele quiser, nada impede de tentar. Mas quando você vai procurar, quando você é uma pessoa mais idosa, a gente visa o quê? Realmente a saúde, né? Se o idoso precisa caminhar 1 quilômetro, para que eu vou botar ele para correr 2 horas na esteira que daria ele caminhar 10 quilômetros? Se ele não vai caminhar, entendeu? Então eu tenho que pensar o que o meu idoso precisa. Ele não precisa levantar 20 quilos. Para a saúde dele, até 5 já é o suficiente. Eu consigo dar qualidade, eu consigo dar força, eu consigo deixar ele independente, eu consigo deixar ele saudável. Então é isso que importa. Então por isso que é importante sim procurar, porque quem te atender lá vai ter esse raciocínio, vai ver o que de fato você precisa. Não precisa Pelo ter menos é o que a gente medo. espera, né? Sim, sim. Não Nem precisa todo mundo é assim. ter medo. Eu não vou para lá porque eu não vou conseguir fazer determinadas coisas. O que você conseguir, ok, gente, é fundamental a atividade física, mínimo que seja. Você não precisa aguentar 1 hora e meia de academia como as outras pessoas aguentam. Meia hora, 40 minutos já é o suficiente para você ter um ganho tremendo de força muscular para deixar seu corpo bem. A gente falando, às vezes, na teoria, é algo complexo, mas na prática, o que o corpo precisa, às vezes, um movimento que você faz, você ganha muita coisa por trás daquilo, entendeu? Então, Fora, assim, inclusive, que essas atividades físicas, elas liberam substâncias que são sim, analgésicas, são sim, anti-inflamatórias, são, inclusive, ansiolíticas, ansiolíticas para ansiedade. O sim, organismo com atividade física ele libera substâncias que causam prazer, né? Quer dizer, uhum, neurotransmissores que a gente fala, serotoninas e tudo mais, em que a pessoa tem aquela sensação de bem-estar depois de uma atividade física. É lógico que isso não acontece no início,
né? No início, às vezes, é mais dolorido. A gente pede até para as pessoas começarem bem devagar, para aumentando aos poucos, principalmente quando é idoso, Sem dúvida. principalmente quando não faz atividade física há muito tempo. Às vezes a pessoa vai para academia, ó, matriculei na academia, chega lá, fica 1 hora, 40 minutos. Não, não, vamos devagar. Às vezes é Devagar. 15 minutos, começa 15 minutos todos os dias, depois vai para 20 na outra semana, depois vai para 25, 2, 3 semanas depois. Quer dizer, é uma atividade que requer trabalho, quer dizer, no sentido de preocupação, né, de ganho gradual, e Uhum. também é a mesma coisa a gente observa. Quando a pessoa para, ela retrocede, né? Essa que é a preocupação da Retrocede. gente nessa Sim. pandemia. Quer dizer, a pessoa não é uma coisa que você ganhou, acabou, eu tô enchi o potinho, agora eu tô Fechou o pacote de 10 sessões, acabou, né? Tá livre, né? Não, não é, exatamente, né? Isso é ótimo. dez não é. sessões, resolvi o meu E acabou. problema. Meu médico deu 10 sessões aqui, o meu plano de saúde autorizou 10 sessões, então a partir disso eu vou estar ótimo. Não, gente. Não, É o tipo da coisa que requer continuidade, né? sim. Continuidade. Se não tiver continuidade, não adianta. Por isso que muita gente desiste. Porque a pessoa quer um efeito rápido, quer uma solução Rápido. rápida, quer um ganho rápido. E isso não só na atividade física, como na fisioterapia, né? A Sim. fisioterapia, E, muitas vezes a e, pessoa está com uma bursite. Aí vou fazer só porque eu estou com bursite. Acabou a bursite, não preciso mais não, nada porque eu estou bem. Não, não é? não é, você falou da bursite, e muitas das vezes é, volta a fazer a atividade incorreta que fazia antes da bursite. Porque a Uhum. bursite acordei hoje com bursite. Não, algum motivo teve. Foi alguma coisa de algum período que você fez algo errado. Às vezes dirigiu muito, só utilizando uma mão, muito no celular, que causou algum problema. Então, assim, não adianta você fazer o tratamento. Ah, acho que estou me sentindo bem, vou parar e volto a fazer as mesmas coisas. Não, não adianta. É uma mudança total de hábito. É, é Entendeu? Então, assim, verdade. é. É como a gente falou, é um investimento, né? É um investimento, Sim, não tem sim. como, né? E E uma eu acho coisa que essas pessoas assim que desistem, eu acho que por mais assim, eu não suporto academia. Vai procurar uma hidroginástica, vai procurar uma eu dança, adoro hidroginástica. porque eu acho que uma hora, você vai achar o seu ambiente, vai achar a atividade que realmente Dança, dá né? prazer. Que às vezes, É. às vezes as pessoas estão ali à volta, vai se sentir mais acolhido. Então, a atividade é atividade. Não importa se é academia, se é hidroginástica. Claro que tem indicações e contraindicações. Às vezes você pode fazer um e não pode fazer o outro, claro. Uhum. Mas quando uma pessoa tem opções, né, várias opções, uma gama de opções maior, ela vai procurando, vai migrando de uma coisa para outra até se sentir bem. Porque a atividade física, o exercício, não pode ser algo que seja uma obrigação. Você tem que estar lá porque você quer, porque você tem a consciência do que você precisa e seja algo que te dê prazer. Nossa, hoje acordei cedo para ir para academia, adoro. Não adianta você acordar reclamando, ir reclamando e voltar reclamando, porque não traz benefício. Traz, Não, e sim, da aí, parte física, mas não adianta, fica algo chato. não, e aí Vai ser um peso na sua vida, né? o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa só fica 1 mês, 2 no máximo. É, Entendeu? Eu e conheço não várias vai pessoas que mais. se matriculam em várias academias por causa disso. Ela só consegue ficar um Sim. tempinho porque não dá prazer. É como você Não acabou de dá pra falar. ver. Por isso que É, eu sempre digo, ó, quer fazer uma atividade física, procura uma que dê prazer. Não começar pelo prazer vai complicar, porque a pessoa não vai uhum, gostar, né? sim. E Agora tem muitos aqui, a lugares que Leila... eu, não, Hã? que eu ia falar que tem muitos lugares que oferecem aulas gratuitas, assim, a primeira experimental, né? Para a pessoa ver se se sente bem. Então, acho que não tem por que não tentar. Pelo menos É. tenta, né? A Leila Barros falou aqui, muitas mulheres melhoram a TPM com exercício físico. É verdade. Sim. Né? E a Luzia diz que o quintal dela tem uns 45 metros. Eu dou 10 voltas nele todos os dias. É uma caminhada, com Ó, certeza, é com uma caminhada. certeza. E uma boa Ótimo. caminhada, hein, Luzia? É,
Mas olha Inclusive, só. quando a quarentena acabar, se ela, o dia que ela não puder caminhar na rua ou fazer outra atividade, ela pode continuar caminhando no quintal. É um tamanho ótimo para caminhar, né? É muito bom essa caminhada. Sim. Agora, olha só, eu anotei aqui também, eu queria saber com você quais são os malefícios ou os riscos que alongamento causam Uhum, a pessoa fazendo de forma inadequada. uhum. Isso é muito Então, importante também. sim, sim. Eu já vou começar falando um pouquinho do vídeo que nós vamos liberar. No vídeo, gente, eu botei várias orientações, justamente por isso. Porque, então, sim, quando você faz com um profissional, o profissional da saúde, né, ele tem um olhar clínico de como posicionar melhor, de como auxiliar o idoso melhor para realizar aquele movimento. Então, para você fazer sozinho em casa, preste bem atenção nas orientações do celular. Por quê? Porque se você escrever, não, eu comecei a fazer alongamento hoje, quero que meu teste chegue lá no pescoço hoje. Não é assim. É gradativamente, porque senão você tem um risco de lesão muito grande. Tá? Você pode romper a musculatura, né? Não só muscular, a musculatura, que chamam de estiramento, mas uma distensão, que é quando você não rompe só o músculo em si, mas rompe o tendão também. Então, assim, você pode romper, e muitas das vezes, é só cirúrgico. Repouso não adianta, medicamento não adianta. Então, isso é algo muito sério, a gente tem que ter bastante atenção, para simplesmente sair de um lado para o outro, né? A gente tenta explicar, né, o que o corpo está dizendo. Se dessa forma está doendo, eu volto um pouquinho no movimento, né, um pouco mais calma, para gradativamente conseguir um resultado melhor. E basicamente, os riscos são esses, é uma lesão. Porque se você tem uma ruptura, ou se tirou demais de músculo, ele arrebenta. É como se fosse elástico aqui. Se eu puxar ele toda a vida, uma hora ele vai arrebentar. E o nosso músculo, muitas das vezes, não precisa eu só esticar ele muito para poder arrebentar. Às vezes, um passo em falso que você dá, que você bota muita tensão nele, se for uma musculatura fraca, ela arrebenta com mais facilidade do que uma outra pessoa, né? A musculatura de uma outra pessoa. E no alongamento é a mesma coisa. Se você estica demais, ele com certeza vai romper. Então, por isso que você tem que ter um cuidado e com cautela, porque, infelizmente, se a ruptura for total, a gente tem três tipos de ruptura. A grau 1, que é quando você rompe algumas fibras e aquilo ali, às vezes, fica lesionado e, com o passar do tempo, das atividades, vai lesionando mais ainda. Grau 2, quando já rompe a metade. E o grau 3, que é um dos mais graves, que é cirúrgico. Não tem jeito. A pessoa perde a função daquele músculo. Se é o bíceps que rompe, ele não vai levantar mais o braço. Fora a dor, que é insuportável. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes, numa simples aula, a gente pode causar ter um prejuízo maior, né? Além do benefício. Então, assim, o perigo principal é esse aí, ter uma lesão séria muscular e ter que passar por uma cirurgia porque acabou exagerando em um alongamento. Por isso que eu deixei muitas orientações lá. Preste bem atenção, gente. Não, não é No nada de bicho vídeo, de né, que sete você vai botar cabeças. daqui a pouco. Sim. Não é nada de assim, bicho de sete cabeças. É simples. Mas são toques que são fundamentais para a gente fazer correto. É como se fosse uma receita de um bolo. Não adianta a receita pedir um copo de açúcar e você despejar o saco todo lá e querer que a receita fique boa, porque não vai ficar. Vai sair errado. Então, o alongamento e o exercício é a mesma coisa. Você tem que ter atenção sobre isso. Entendi. Porque realmente ainda tem a questão mesmo, até como foi o meu caso, eu rompi o tendão do ombro, aqui, né? Uhum, Bíceps. Então, realmente, foi uma coisa supra espinhoso, foi uma coisa assim horrorosa, porque é uma dor terrível uhum, e eu tive que fazer cirurgia, né? Quer sim. dizer, é um rompimento de um tendão que, né,
obviamente, por uma série de justificativas aqui, mas acabou rompendo. sim, E aí a gente se preocupa, porque também tem pessoas que têm, assim, são exageradas na atividade física, né? São sim. pessoas que fazem muita atividade, são viciadas em atividade física e viciadas nessa coisa do Uhum. alongamento também, porque eu acho que não é nem lá nem cá, eu acho que tem que ter um equilíbrio, Né? né? É meio termo, é assim, O meio porque termo. por mais que você faça muita coisa, uma hora o seu corpo não aguenta, não adianta. Uhum, A gente fala que é a máquina perfeita, mas também não é até uma máquina dá defeito. Se a gente uhum, usar demais, se a gente exigir demais, girar o nosso corpo envolve uhum, tantas funções que não é tão simples assim, colocar um parafuso novo não é tão simples. Então, uhum, e dependendo da lesão, por mais que faça uma cirurgia, faça um tratamento, muitas das vezes a gente não consegue recuperar 100% a função da pessoa. Porque o meu músculo vai cicatrizar de um jeito, o seu vai cicatrizar do outro. Às vezes eu posso ficar bom em 6 meses, você demorar 2 anos. Então é algo muito complicado se a gente não prestar bem atenção, né? E ouvir realmente o nosso corpo. Porque se a gente já está alongando demais, vai doer, vai sentir o músculo arder. Então, opa, não é bem por aí. Alongar e sentir uma resistência é normal. Quando puxou e sentiu uma resistência, mantém ali, que aos poucos você vai ver que ele vai afrouxando, afrouxando, você retorna e alonga de novo. Mas agora querer esticar de uma vez só, não vai dar certo. o que eu acho que é muito importante é a gente falar para as pessoas, até porque a gente está finalizando aqui, né? Já vamos dar uma hora a gente falando, que é mais ou menos uma hora, passa rápido, né? Mas eu acho Sim, assim, muito importante as pessoas procurarem os profissionais certos, né? com E para certeza. cada caso, né? Existe o professor de educação física, existe o professor, né, existe o fisioterapeuta, são pessoas, né? Obviamente, faculdades diferentes, profissionais diferentes. Sim, Procurar o profissional certo para a situação certa e também, principalmente, a individualização do cuidado, né? Quer dizer, o uhum. que é bom para você não é bom para o outro. Às Não vezes é a pessoa bom tem o para mesmo o problema, tem a mesma osteoporose, mas às vezes o tratamento de um uhum. é de uma forma, o tratamento de outra, porque envolve genética, envolve a história da pessoa, a história de Agora é. vida, envolve o que ela pode fazer no momento, tem coisas que as pessoas podem fazer, outras pessoas a pessoa não pode fazer, porque não tem Uhum. condições, seja ela financeiras ou condições de espaço dentro de casa. Então a gente tem que estar pensando sempre fazendo um tratamento ou planejamento individual. E eu gosto muito do Sim, seu trabalho, Vinícius, por causa disso. Você faz um trabalho que você observa muito o ser humano, né? A pessoa como um todo, na sua visão global. Não é isso que a sim, gente sim. coloca, né? Inclusive, para selecionar os alongamentos, os que eu selecionei, às vezes até muitas pessoas conhecem, mas eu tentei buscar o mais simples, o que mais tem o resultado, para que qualquer um consiga fazer e possa fazer. Apesar se tiver uma alteração ou outra, eu tentei buscar os mais simples para que todo mundo possa fazer, respeitando o seu corpo, claro. Porque não adianta eu colocar vários alongamentos mirabolantes se a pessoa tiver uma artrose. Ela não vai poder fazer determinados movimentos, nem vai conseguir. E às vezes a pessoa não sabe, vai começar a sentir muita dor, vai achar que é normal do alongamento. E não é. Então, assim, eu selecionei alguns, aula nenhuma. Isso que a senhora falou é muito importante. Nada substitui a orientação de um profissional, nada substitui um profissional ali do seu lado. Porque senão seria muito fácil eu gravar 50 aulas, joga no YouTube, ninguém mais precisa estudar, está tudo lá. Não é assim que funciona. Tem coisas que felizmente e infelizmente só o profissional vai saber te alertar. Não tem jeito. Então E procure, o curso o que eu está aí para ajudar vocês. O que eu vejo é realmente isso. Muitas vezes a pessoa não quer gastar dinheiro, sendo bem claro, aí ela vai lá e assim, isso em tudo, até em medicina também.
ou vai lá no balconista, olha, eu estou sentindo uma dor aqui no estômago, dá para você passar um remedinho para mim? Diz aí qual que tem. Quer dizer, aquelas soluções que o barato sai caro, né? Quer dizer, a Sim. pessoa vai, faz uma coisa, se rebenta todo, ou depois tem efeitos graves, colaterais, o que quer que seja. Então, o que é muito importante, por exemplo, até na relação da fisioterapia, eu já disse isso uma vez e repito, as pessoas têm a ideia da fisioterapia muito aquela coisa pontual, né? Eu tô com uma bursite, eu tô com uma artrose, eu tô com uma dor, tô com uma inflamação na articulação, um problema aqui na minha coluna, e na verdade, o trabalho que você faz, o trabalho que a gente prega no Point do Idoso, é um trabalho contínuo, né? Uma fisioterapia contínua, porque a gente com a idade, a gente perde força muscular, como diz a Leila, a gente perde cartilagem, a gente perde uma série de coisas com a idade. E aí a gente tem que ter um profissional que vai estar te dando uma orientação personalizada para que você mantenha a sua qualidade de vida, mantenha a autonomia e independência, se mantenha bem, né? E que é como você falou, a gente falou o tempo todo das posturas erradas, o dia a dia, a máquina com o tempo de uso, a vida, né? O tempo, a idade. Quer dizer, então tudo isso eu acho muito importante a pessoa ter um fisioterapeuta, né? Para chamar de seu, que é que vai ter, né? Que vai te orientar. Eu acho isso muito bom. Eu adoro fazer RPG, assim, direto, porque acho que é muito importante alongamento, né? Sempre com profissionais, e é o Com que eu acho que é o que você prega, é o que a gente prega no Ponte de Idoso, não é isso? Com certeza, com certeza. Nada, não adianta, nada substitui, gente. É um investimento para a gente, é nosso, para o nosso bem. Não adianta ter uma casa bonita, uma roupa bonita, um carro bonito, viajar ao mundo, se você não tem saúde. Não adianta, não adianta. É Então, acho muito que é o que. legal. Muito legal essa sua fala, Vinícius. É isso mesmo, né? A gente tem que investir na gente, né? A gente pessoa, né? A gente corpo, né? Então eu queria, gente, agradecer mais uma vez, dizendo que amanhã eu volto às 18h30 com a Maria Molina, o projeto Arte de Dançar, que tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui. Eles fazem atividade física, com idade, tem hip hop, tem para idoso. Olha, é uma coisa linda que eles fazem. Então tem tudo a ver com o que nós falamos aqui hoje, né? Nessa 1 hora aqui de atividade, de coisa prazerosa, atividade prazerosa. Então, a Maria Molina vai estar fechando a nossa semana amanhã às 18h30, que ela é coordenadora do projeto Arte de Dançar. Lembrar vocês, quem quiser pode mandar sugestões de pauta para gente, ou perguntas que eu ou Vinícius, né, responde. A gente tem o telefone do Point, que é o 2613-5250, que a gente sempre deixa aqui. E tem o telefone também do Ponte de Idoso, que é o WhatsApp, que é o 988720642, que vocês podem entrar em contato conosco através de mensagem, né, pelo WhatsApp ou outra mensagem que seja. Todos esses vídeos eles ficam nas nossas páginas, na página do Ponte de Idoso, na página do Vinícius, na minha página pessoal. E lembrando que logo depois que a gente terminar aqui, nós vamos colocar o vídeo, né, com o Vinícius de alongamento, que, como ele bem disse, não é um alongamento personalizado, é um alongamento assim de uma forma geral, né? Quem quiser uma consulta com o Vinícius, né, pode entrar em contato com a gente no Ponte do Idoso, que ele pode dar uma orientação, inclusive agora por vídeo, né? Tá online, né, Vinícius? Que a gente tá. Até se surgir alguma dúvida, né, sobre o vídeo durante o vídeo, se alguém quiser deixar um comentário, alguma coisa, eu respondo sem problema algum, porque a gente está aqui para realmente ajudar, né? Que bom. Você é um amor. Como eu digo, você é um fofo. Olha, antes da Obrigado. gente terminar, a Vanilza diz aqui: eu gosto de caminhar, fazer ginástica, dançar. O dia que não faço exercícios, sinto dores na coluna. Como estamos proibidos de sair de casa, faço poucos exercícios em casa. Estou sentindo muita falta de tudo que fazia antes.
principalmente dos nossos bailes. É verdade, Vanilza. Os nossos bailes realmente estão fazendo muita falta, né? A gente dança, né, nos bares, a gente interage, a gente conversa, a gente conhece pessoas novas, tem gente até que namora. Os bares vão voltar, pode ter certeza, né, Vinícius? Os bares vão voltar, Vanilza. Vanilza ainda colocou, Maria Molina, tamo junto e misturada. Amanhã, Maria Molina aqui do projeto Arte de Dançar. E os nossos vídeos, nós já fizemos os planejamentos para a semana que vem. Os nossos vídeos, a gente está sempre comentando, informando as pessoas, né, sobre o próximo dia. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h30. A gente só comunica depois o assunto que vai ser, né? Então, a gente já está falando aqui da manhã da Maria Molina. Amigo, muito obrigada mais uma vez. Né? Você, como eu disse, agradeço você é todo um mundo que está participando aí, mandando comentários. Acho que é isso importante, de eles mandarem o que eles querem realmente saber, né? Porque informação, conhecimento, nós temos. Então, agora a gente precisa saber o que faltam para eles, o que falta para eles, né? O que eles querem saber, né? É verdade. Olha, gente, um grande beijo para todos. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente, né? Nesse tempinho aí, o Ponte de Idoso agradece eu, em nome da nossa equipe, em nome de todos nós. Muito, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras de carinho que vocês têm, né? Colocado para a gente. Eu particularmente estou muito feliz e a equipe toda do Ponte de Idoso está muito feliz da gente poder estar ajudando vocês, estar podendo entrar na casa de vocês e poder estar compartilhando o nosso conhecimento com vocês. A gente faz isso gratuitamente, mas isso nos dá muito prazer. Vocês podem ter certeza que isso tem nos dado muito prazer, tá bom? Um grande beijo para todos. Beijo, Vinícius, e fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Se cuidem, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Hein? Obrigada, querido. Um grande beijo para você e um grande beijo para todos. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Obrigada, Vinícius. Tchau. Tchau.